nessa segunda parte do livro ele comenta mais sobre a vida na civilização moderna, né? Ele tenta falar como... que ele cita até eventos de mais de 2 anos atrás. Que ele tenta falar que a vida moderna, essa vida na cidade grande, tal, com uma cidade superpopulosa, ela cria essa vontade de fuga da sociedade, né? Ele menciona alguns autores gregos nessa parte do livro, explicando que para eles, citando, né, frases dele sobre outros povos da mesma época, que viviam em sociedades mais populosas, né, cidades mais parecidas com cidades modernas, né, principalmente as civilizações do Oriente, e também falavam das civilizações mais do norte da Europa, que eram bem mais selvagens do que eles. Aí ele fala que esses autores gregos eles sempre citam esses selvagens do norte como sendo uma civilização mais alegre, mais feliz, mais livre, e as civilizações do Oriente que vivem nessas cidades mais enclausuradas e tal, como civilizações que são presas nessa mentalidade, né, de servidão e de escravidão. É parecido com as ideias de Nietzsche, só que tipo, ao invés de ser civilizações escravas e civilizações mestres, ele fala de civilizações que são bug people, né, pessoas de inseto. Ele fala que viver numa sociedade assim como nós vivemos hoje moderna, com cidades superpopulosas, é como viver numa comédia de insetos. A gente pensa que a gente não é inseto, a gente não foi feito para isso. Então a gente sente essa diferença, essa negatividade que causa nesse tipo de civilização completamente caótica para nós. Muito lotado, pouco espaço, poucos lugares verdes. Ele deixa claro que o problema não é a tecnologia, não é a nossa evolução tecnológica simplesmente por isso, né? Ele deixa claro que o problema é a nossa mentalidade, porque nós não somos adaptados a viver nessa sociedade e a gente meio que vive numa prisão, né? Tanto que o nome desse capítulo, na parte 2, ele é Prisão de Ferro. Porque é uma prisão mental, né? Uma prisão social que a gente vive. E ele até cita, né, o Buda como um exemplo do que a sociedade oriental era, que era uma sociedade mais urbanizada. O Buda, o que aconteceu com ele? Era um príncipe, o Siddhartha Gautama, era um príncipe que viveu na luxúria, na fortuna a vida inteira, só que se sentia enclausurado, se tinha preso nessa vida. Então ele buscou a iluminação, entre aspas, né, e fugir dessa vida vazia e tal. E ele me explica que essas sociedades religiosas monásticas, sociedades secretas também, as religiões de mistério que tinha na Europa, na época, na Grécia principalmente, elas eram como se fosse uma espécie de fuga dessa sociedade humanizada, né? E ele cita como um desses exemplos de alteração de mentalidade que essa vida humanizada causa, né? Essa falta de contato com a natureza, essa crueldade com os animais que tem muito no Oriente, né? Porque se você for ver aquelas fábricas industriais de produção de porco na China, é uma coisa absolutamente bizarra para nossa visão, que é um pouco menos urbanizada que a deles. É uma crueldade sem limite, uma fuga total da natureza. Não é só você caçar um animal, matar e se alimentar dele. Eles fazem de uma forma cruel, uma forma desumana, né? Uma forma que é além da nossa compreensão, um horror, uma parada bizarra. É interessante também citar os indianos nesse papo que estamos falando dos orientais, porque os indianos também vivem meio que isso, né? Porque se para analisar todos os rituais deles são meio que uma fuga dessa realidade, se você olhar em volta, parece uma coisa tão primitiva, uma coisa tão antiga, mas o cenário em volta deles é uma coisa quase que apocalíptica, né? Eles chamam o rio Ganges, né, como o Ganga, o rio mãe deles, como se fosse uma coisa essencial para eles viverem, né? Só que se você for para analisar, eles estão matando aquele rio está morto. Eles jogam cadáveres lá, jogam lixo, eles cagam no rio, eles lavam louça, lavam roupa. É um dos lugares mais contaminados do mundo, eles tratam como se fosse uma coisa sagrada. Eles já destruíram o lugar, como é que pode ser sagrado? Se o rio é a sua mãe, né, se ele é Ganga, como eles fazem, né, como eles falam que é, porque eles fazem questão de destruir o lugar, porque eles fazem questão de poluir sem parar, jogar lixo, cagar no rio. De certa forma, é uma mentalidade que me pareceu com aquele Ted Kaczynski, né, o Unabomber, porque essa fuga da realidade da urbanização, não tem como você destruir a civilização, tem como você acabar com a tecnologia, mas o que ele está pedindo é uma busca pelo um ideal mais selvagem, menos urbanizado,
Ele inclusive elogia bastante a Europa por ter muitas zonas verdes, né? A Europa e os Estados Unidos por terem muitos parques, muitas zonas verdes. Porque se você for para um lugar mais pro Oriente, eles não respeitam isso, né? Só você viu que a União Soviética e o Cazaquistão, eles destruíram completamente com testes nucleares em algumas regiões, né? Ficaram completamente inabitáveis, a população toda em volta tem câncer. Ou como foi na China, que assim, vilas inteiras para pessoas com câncer por causa da contaminação e poluição do ar, da água. A China e a Índia são os maiores produtores de plástico do mundo, eles jogam muito lixo dentro do nosso mar. E acaba que essas civilizações estão destruindo todo o ambiente e causando problema para nós também, né? Não fica só neles, né? Faz tudo pra gente também. A China e a Índia são responsáveis por mais de 50% da poluição mundial, junto com a África. É um total e completo desrespeito pela natureza, por aquilo que a gente devia prezar mais. E a fuga do ideal humano, né? A fuga dessa nobilização da natureza. E resumo que eu tirei dessa parte 2 do livro, basicamente isso, ele não ataca a evolução tecnológica, ele não ataca a tecnologia, inclusive ele fala que a tecnologia é muito bem-vinda, que ela é muito boa, a nossa civilização em alguns aspectos é muito melhor, superior do que várias civilizações do passado com relação a isso, com relação a melhoria de qualidade de vida e tal. Mas mesmo assim, quando a gente para analisar, a gente fica muito mais preso, muito mais domesticado do que eram as civilizações antigas. A gente está numa coleira, né? A gente fica preso nessa prisão sem grades. Uma prisão social, uma prisão que a gente não é obrigado a pensar como os outros. É obrigado a viver uma vida de quase escravo, né? Como ele chama bug people, pessoas inseto. O que ainda falta, na minha opinião, no livro, até agora eu não consegui achar muito bem o que ele sugere como solução. Eu imagino que no capítulo, na parte 3, né? Ele vai abordar mais isso, porque geralmente a parte 3 é uma parte mais de conclusão. Primeiro ele falou a primeira parte, que era que é a chama da vida, que é tudo passado, longínquo. Parecia mais sobre como chegamos aqui, o meio parece mais o que estamos vivendo. E a parte 3 eu espero que seja mais uma resolução dos problemas, né? Outra coisa que ele também falou, antes que eu esqueça de falar sobre isso, né, é sobre as ideias do comunismo. Porque a gente meio que vive como se o comunismo fosse uma ideia nova que veio destruir a civilização que já existia pré-estabelecida. Mas se for pensar, o comunismo já é uma coisa que já existia no passado, né? As civilizações viviam civilizações mais comunitárias, mais ligadas, mais comunais. E eram civilizações mais matriarcais e tal. Então se for pensar, é basicamente o que é o comunismo. É uma ideia antiga, travestida, disfarçada de uma ideia nova, né? Uma tentativa de reconstruir um passado não tão perfeito quanto o que ele busca, que é essa menos civilizatório. Ele até se refere a isso como The Long House, né? Essa civilização mais comunal, que ele menciona no passado antigo da Europa, que as civilizações viviam nesse negócio chamado Long House, que era tipo uma comunidade, como se fosse um condomínio, né? Um condomínio primitivo. Era várias comunidades em uma mesma vilazinha, uma grande casa no meio onde todos se reuniam. Então por hoje esse vídeo foi mais curto, né? O que eu vou fazer vai ser o seguinte: vou fazer todas as partes do livro em vídeo, fazendo uma review de cada parte individualmente, e depois acho que vou lançar um vídeo só com todas as partes juntas. Aí a gente vê como é que fica. Valeu!